Olá a todos, dessa vez trazendo um vídeo de física dentro do tópico de dinâmica. Esse problema ele foi pego do livro do Robortella, o segundo volume, e ele nos diz o seguinte: um pêndulo cônico de massa mzinho, pendurado por um fio de massa desprezível, roda num plano horizontal, numa trajetória plana e circular de raio Rzão. O ângulo do cone é igual a φ. A tensão da corda será... Bom, o que ele quer, então, o problema, ele nos pede a tensão que a corda exerce sobre a esfera, que está em movimento circular. O primeiro passo para a resolução desse problema é você decompor as forças que estão atuando sobre a esfera. No caso, eu aqui já coloquei a imagem ampliada do lado direito para conseguirmos visualizar melhor. Eu peço só desculpa em relação à resolução da imagem, mas eu acredito que dê para visualizar bem. Aqui, por exemplo, nós vamos ter a tração que a corda exerce, que é o que nós queremos descobrir. E ela está inclinada por um ângulo, né, que em relação a... Enfim, aqui o ângulo que ele passa aqui no problema, no caso aqui, nessa região é φ. Você pode perceber que aqui ela tem um ângulo também em relação à horizontal, porque ele pode ser decomposto em duas componentes, né? A tensão no eixo vertical e a no horizontal. A do lado horizontal, que eu vou destacar aqui, a tensão no eixo x, né? Ela existe justamente porque é um movimento circular e você vai precisar de uma força centrípeta, ou seja, essa parte da tensão da corda está atuando como força centrípeta para modificar a direção da velocidade da massa, para que ela consiga realizar o movimento circular. E aqui, por final, nós temos a força-peso, que vamos ter em correspondência a componente vertical da tensão, que vai estar equilibrando a esfera, né? Porque ela não está acelerando no eixo vertical, no eixo y. Então temos que ter aqui uma componente da tensão que está equilibrando a força P. Bom, eu vou chamar então aqui a força centrípeta de Tx. E aqui a parte da tensão que equilibra a força-peso de Ty. E aqui simplesmente T, que é a tensão que nós queremos. Bom, para prosseguir com esse exercício, eu vou primeiro destacar aqui a corda. Vou colocar aqui só para deixar claro o que eu vou querer explicar. Eu vou chamar a corda, eu vou dizer que a corda tem um lado L. Ele não passa esse valor. Mas é só para nós percebermos que aqui conseguimos formar um triângulo isósceles. Ou seja, a altura relativa à base desse triângulo vai dividir esse ângulo φ em 2. Então aqui vamos ter um φ sobre 2 e deste outro lado outro φ sobre 2. Bom, agora nós conseguimos todos os dados que precisamos para a resolução do exercício. Vamos então montar, ou melhor, montar um esquema dos vetores da tensão da corda. Aqui temos a tensão T. Aqui temos... Opa, peço perdão. Vou refazer esse esquema. Primeiramente, vou colocar a tensão X aqui. A força centrípeta. Em seguida, eu vou colocar a tensão Y. Ty. E agora, a resultante da soma vetorial desses dois vetores, T, a tensão T. Então, Ty, como eu havia dito antes, equilibra a força-peso. Portanto, ela vai ter que ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Ela vai ter que ter o mesmo módulo da força-peso. E o Tx, que é a nossa força centrípeta, vai ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta da bolinha. Mas já como nós não temos como calcular essa aceleração centrípeta, vai ser interessante que a gente calcule a tensão da corda apenas com a nossa tensão na direção y. E para que nós consigamos fazer isso, precisamos pelo menos de um ângulo de inclinação para conseguir relacionar com uma razão trigonométrica.
e esse ângulo vai ser este φ sobre 2. Perceba que para onde a setinha aqui do vetor da tensão está apontando, este φ se encontra aqui. Então, se nós estendermos aqui, por exemplo, eu vou colocar isso com a caneta preta. Aqui vamos ter aqui um triângulo. Opa, peço perdão, acho que é melhor fazer assim. Aqui, por exemplo, vamos ter um triângulo. Opa. Ok. Vamos ter um triângulo. Só para ficar fácil de visualizar, vou chamar aqui um triângulo ABC. Nesse triângulo ABC, nós temos que o AC, o segmento AC, o vetor da tensão, o vetor T, ele participa desse segmento AC. O TX é o CB e o TY é o AB. Então aqui, voltando para o nosso esquema de vetores que a gente separou, teríamos que esse encontro entre T e TY, bom, TY pertence a AB. Então aqui poderíamos chamar de A e aqui de B. T é A e C, então aqui é o nosso C. E como nós colocamos ali, o ângulo φ sobre 2 ele está correspondido nessa região do triângulo. Então conseguimos agora finalizar o problema utilizando a razão do cosseno. Cosseno desse φ sobre 2 vai ser igual ao cateto adjacente, TY, mg, dividido pela tensão T. Portanto, nossa tensão T é igual a mg dividido pelo cosseno de φ sobre 2. Bom, agora com a segunda parte do problema, ele nos pede o período de revolução do pêndulo. Eu registrei aqui na tela o valor da força de tensão que descobrimos na primeira parte do problema e também a expressão que nos permite calcular a velocidade angular de um movimento circular. E também coloquei a imagem ampliada aqui com a força de tensão, de tração, desculpa, e aqui a força X, que seria a nossa força centrípeta. Bom, para nós descobrirmos o período de revolução do pêndulo, utilizando esses dados aqui, temos que voltar aqui à força da tensão no plano X. Eu inclusive destaquei aqui a diferença entre F e T, para ficar claro que o T é o período de revolução e de que F é a força de tração. E, bom, como nós vimos no problema anterior, esse f de x, a força centrípeta, é igual à aceleração centrípeta do movimento vezes sua massa. Nós não conseguimos utilizar ela direito por conta da abordagem da questão anterior. Nós não tínhamos dados e não faria sentido utilizarmos a aceleração centrípeta. Entretanto, nesse exercício, conseguimos calcular a aceleração centrípeta a partir da velocidade angular ao quadrado vezes o raio da trajetória. E como eu destaquei aqui, essa velocidade angular ela é igual a 2π sobre o período de revolução. Ou seja, a definição de período de revolução é o intervalo de tempo em que essa esfera, no movimento circular, demora para conseguir percorrer a circunferência inteira. E como a circunferência tem 360 graus, 2π, nós colocamos 2π sobre o período de revolução. Ou seja, substituindo aqui na equação, ficaríamos com o seguinte: f de x é igual a aceleração centrípeta, que é a velocidade angular ao quadrado, ou seja, 4π ao quadrado, sobre período de revolução ao quadrado, vezes o raio da trajetória, vezes a massa. Ok. Então conseguimos essa expressão. Agora, trabalhando com aquele triângulo que nós conseguimos decompondo as forças de tração, de novo aqui do lado vou colocar. Nós sabemos que este ângulo aqui é φ sobre 2, deduzimos na primeira parte do problema.
que essa parte do triângulo equivale a f de x e de que a hipotenusa é igual a f, que nós temos. Ou seja, para descobrirmos o valor de f de x, basta utilizarmos a razão trigonométrica do seno. Seno de φ sobre 2 é igual a f de x sobre f. Bom, o f, como nós descobrimos no problema anterior, é mg sobre cosseno de φ sobre 2. Ou seja, colocar aqui mais para o lado, seno de φ sobre 2 é igual a o f de x, que queremos descobrir, sobre o f, aqui multiplicando, claro, o cosseno φ sobre 2, porque vai passar para cima, essa parte aqui da fração, e aqui embaixo vamos ter a divisão por massa vezes a gravidade. Ok, então chegamos à conclusão de que f de x é igual a... bom, dividindo os dois lados por cosseno de φ sobre 2, tangente de φ sobre 2, tangente de φ sobre 2, vezes massa vezes gravidade. Ok, chegamos nessa expressão aqui. Agora, substituindo aqui nessa expressão do lado, vamos ter o seguinte. Tangente de φ sobre 2 vezes massa vezes gravidade igual a 4π ao quadrado sobre 4 vezes π ao quadrado vezes o período de revolução ao quadrado vezes o raio da trajetória vezes a massa. Bom, aqui nós conseguimos tirar algumas conclusões, então já matamos o problema, só é simplificar. Podemos dividir os dois lados da equação pela massa. Agora podemos também dividir os dois lados da equação pelo raio. Então ficaria assim, tangente de φ sobre 2 tudo isso aqui vai ser dividido pelo raio. Ok. Também passamos dividindo a 4π ao quadrado. E multiplicamos... perdão. E é isso. E também tiramos o quadrado dos dois lados, porque aqui vamos ficar com 1 sobre t. Então, já como tínhamos ali... aqui, né, dividindo os dois lados da equação por 4π ao quadrado, a gente tira esse termo daqui e ficamos com 1. Dividindo por r os dois lados, ficamos com 1 aqui também. E aqui também tem a gravidade, perdão. Agora daí ficamos com 1t aqui, né, ficaríamos com 1 sobre o período de revolução ao quadrado, igual a tudo aquilo, tirando a raiz quadrada dos dois lados da equação, raiz quadrada de tudo aquilo que nós colocamos do outro lado da equação. Ou seja, invertendo, né, elevando os dois lados a menos 1, nós temos que t, t é igual a raiz quadrada de 4π ao quadrado vezes o raio da trajetória divididos por gravidade g vezes tangente de φ sobre 2. Essa aqui é a nossa resposta do problema. Peço perdão aí, ficou um pouquinho apertado, espero que tenha dado para entender. Ou seja, a resposta é letra A. Letra A. Aqui está em parênteses elevado a meio, mas é a mesma coisa que, enfim, a raiz quadrada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até uma próxima. Muito obrigado.